Extinção Geek chegando, tudo farmando com vocês aí. E as Amazonas e meus cavaleiros extintos, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para mais uma análise épica de Cavaleiros do Zodíaco. E eu já começo dizendo que a teoria acabou. No episódio anterior, nós vimos Mundiares nos entregando uma verdadeira aula magna sobre o sétimo sentido, e de Lambuja ainda restaurou as 4 armaduras de bronze. E nós entendemos com isso que o verdadeiro desafio começa agora. Hoje vamos mergulhar nas profundezas dos episódios 43 e 44 da saga clássica, que estão disponíveis no catálogo da Crunchyroll. Vamos analisar a entrada devastadora na Casa de Touro e o confronto brutal contra a muralha humana chamada Aldebaran. Muitos fãs ao longo das décadas cometeram o terrível erro de subestimar Aldebaran, tratando-o como o elo mais fraco da Elite Dourada. Nesse vídeo nós vamos ver exatamente o contrário. Vamos dissecar a genialidade tática por trás da infame postura de braços cruzados do touro. E também a inspiração nas artes marciais japonesas reais que fundamentaram o seu golpe, o Grande Chifre. E por consequência veremos também a evolução humana, psicológica de Ser de Pégaso, que precisou ser enterrado vivo para finalmente compreender o que significa lutar na velocidade da luz. Vamos ver tudo isso, mas antes só um recadinho bem legal para você que é fã do nosso canal. Dá uma olhadinha nesses produtos que estão passando aqui embaixo. Enquanto você assiste esse vídeo, clicando e adquirindo qualquer um deles, você pode ajudar o nosso canal. E além disso, usando um dos cupons que serão oferecidos, você ainda ganha um descontaço que só o canal Extinção Geek oferece. Clica aqui e confira. Enquanto rola a vinheta, já se inscreve no nosso canal se você ainda não fez. Deixa aquele like, dá uma moral pra gente e bora lá começar! O episódio 43, intitulado A Batalha na Casa de Touro, não perde tempo com introduções polidas. Os Cavaleiros de Bronze entram no templo acreditando no poder de suas armaduras recém-forjadas. Shiryu e Yogg-Shun lideram a investida confiantes. Mas o roteiro da Toei Animation aplica o choque de realidade imediatamente. Uma pressão atmosférica esmagadora irradia no centro do templo, jogando os 3 guerreiros contra o chão e as paredes de pedra. Eles perdem a consciência antes mesmo de verem o rosto do inimigo. Agora só resta ceia contra o grande Aldebaran de Touro. O nível de poder de um Cavaleiro de Ouro é tão discrepante que a simples manifestação passiva do seu cosmo é suficiente para neutralizar heróis que, semanas antes, estavam derrotando a Elite de Prata. O abismo não é apenas físico, é cósmico. O combate que segue é uma sessão de humilhação tática. Seiya, movido pela urgência de salvar Saorikido, dispara os seus melhores golpes. Ele atinge a velocidade do som, lançando centenas de meteoros de Pégaso. Aldebaran recebe todos os impactos e simplesmente dá risada. A armadura de Touro não sofre um único arranhão e Aldebaran sequer se move da sua posição. A chave dessa batalha inteira reside na postura de Aldebaran. Ele luta com os braços cruzados. Para um olhar leigo, isso parece pura arrogância, mas é uma postura marcial lendária. Oyai Jutsu é a arte samurai de desembainhar a espada, cortar o oponente e retornar a lâmina para a bainha em um único movimento fluido e ininterrupto. Nós vemos a brutalidade desse conceito em tempo real. Quando Aldebaran finalmente decide atacar com o seu Grande Chifre, Seiya não consegue acompanhar a movimentação. O impacto do Grande Chifre arremessa o Pégaso contra as pilastras do templo, destruindo o chão de mármore maciço. Infelizmente, a luta atinge o seu ponto mais baixo para a esperança de Athena. Aldebaran, frustrado com a teimosia do Cavaleiro de Bronze, executa um ataque esmagador que enterra Seiya vivo sob as lajes de pedra da Casa de Touro. É uma morte simbólica. O herói foi sepultado por sua própria fraqueza. No escuro, sem ar e com o corpo quebrado, o cosmo de Pégaso começa a se apagar. A escuridão toma conta da tela e o fim parece inevitável. Mas os Cavaleiros do Zodíaco é uma obra fundamentada na força dos laços invisíveis. No silêncio do túmulo de pedra, Seiya escuta o toque familiar de um sino. A direção do anime insere um flashback belíssimo e crucial do treinamento da Grécia. Vemos Marin de Águia, a mestra de Seiya, ensinando exatamente o princípio da espada desembainhada, Oyai Jutsu, que Aldebaran está utilizando. A memória não é apenas um recurso expositivo, ela é a faísca que reativa a sinapse do herói. Marin ensina que a postura da espada na bainha possui um único ponto fraco vital,
o exato milésimo de segundo em que a lâmina deixa a proteção da bainha para atacar. Nesse milésimo de segundo, a defesa do usuário cai a zero. Ele precisa esperar o momento do ataque. Mas para explorar uma brecha que dura menos de um piscar de olhos e que ocorre na velocidade da luz, a velocidade do som não é suficiente. É aqui que o milagre acontece. Com a ajuda do Cosmo de Athena, que queima diretamente com Seiya naquela tumba, o Pégaso volta lindamente. As pedras do templo voam pelos ares. Seiya emerge envolto em uma aura de luz incandescente. Por um instante fugaz, Seiya rasga a barreira humana e atinge o sétimo sentido. Entramos no episódio 44, intitulado Gêmeos, o Labirinto de Luz e Sombra. A primeira metade desse episódio é a resolução épica do confronto da Casa de Touro. Aldebaran, surpreso com a ressurreição do Pégaso, lança novamente o seu grande chifre com força total. Mas desta vez a coreografia muda radicalmente. Seiya, guiado pelo lampejo do sétimo sentido, consegue enxergar a trajetória dos feixes de luz. A velocidade do ouro, antes de um borrão invisível, agora possui forma. Em um feito visualmente espetacular, Seiya não desvia, ele mergulha de encontro ao poder destrutivo. Ele bloqueia a energia do grande chifre com a palma das mãos, redirecionando o fluxo massivo do cosmo de Aldebaran para cima. A postura do Iai foi quebrada. A física do impossível aconteceu. O bronze derrubou o touro. Logo na sequência, Seiya consegue quebrar o chifre da armadura de Aldebaran e vence a batalha. Incrível essa luta, viu? A resolução do confronto no anime possui uma diferença abissal em relação ao mangá original. E é uma diferença que melhora substancialmente a obra no anime. No mangá, Matsami Kurumada, após Seiya quebrar o chifre, Aldebaran simplesmente deixa todos os heróis passarem. No anime, Aldebaran concorda em deixar Seiya passar, mas afirma que os outros três ainda são intrusos dignos. Shiryu e Yogg-Shun precisam lutar. Eles se levantam e, consumidos pelo peso da responsabilidade, entendem que Seiya não pode fazer todo o trabalho sozinho. Em uma sequência tática fenomenal, eles combinam suas habilidades para superar a defesa do touro. Shun utiliza a corrente de Andrômeda para imobilizar momentaneamente os movimentos gigantescos. Shiryu ataca com o Cólera do Dragão e o Cavaleiro do Gelo aplica o pó de diamante diretamente nos braços expostos de Aldebaran, congelando parcialmente os braços do Tourão e neutralizando a postura de ataque dele. O teste terminou. Aldebaran permite que o grupo avance à próxima casa, mas ele alerta que o único que despertou o sétimo sentido foi Seiya. Eles ainda precisarão provar mais das próximas casas para poder conseguir chegar nesse nível. Tivemos também um diálogo muito interessante após a partida dos bronzes na Casa de Touro. Mu chega e questiona Aldebaran por que não os derrotou, e o Tourão diz que sentiu algo maior por trás deles. Mu complementa que pode ser a própria Athena ajudando os cavaleiros. Aldebaran de Touro começa a abrir os olhos sobre a verdadeira motivação dos nossos meninos. A euforia da vitória na Casa de Touro dura pouquíssimos minutos. O episódio 44 não se contenta em fechar um arco. Ele introduz o início do pesadelo absoluto. A corrida pela escadaria leva o grupo à terceira casa, o Templo de Gêmeos. Os quatro heróis cruzam a soleira e entram no templo. A caminhada parece infindável. Quando eles decidem correr para a saída, percebem que os corredores os levam de volta exatamente à entrada principal. O espaço-tempo dentro do templo foi corrompido. O templo se divide fisicamente em dois. Duas casas de gêmeos idênticas aparecem lado a lado. Shiryu e Seiya entram no templo da direita e Yogg e Shun avançam pelo da esquerda. O episódio termina com um gancho aterrorizante. No final do longo corredor escuro, materializa-se uma figura espectral. É o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Mas o elmo oculta um vazio insondável. Duas faces observam na escuridão, uma serena e outra demoníaca. Temos agora o terror psicológico implacável no Labirinto de Gêmeos. O jogo de mente começou. A muralha de força bruta foi superada, mas o preço foi alto. O tempo do relógio do fogo continua queimando implacavelmente, e a ilusão das sombras agora esconde uma ameaça muito pior do que qualquer golpe físico direto. E você? Qual é a sua verdadeira opinião sobre Aldebaran de Touro? Você acha que ele foi um herói subestimado que testou o Seiya com maestria? Ou você acredita que ele realmente deu o seu máximo e foi superado pelo Pégaso? Bora comentar, pessoal, leio tudo, hein? Não esqueçam, pessoal, deixa o seu like. Inscreva-se agora mesmo no canal para fazer parte da Elite Nerd Geek e ative o sininho para não perder nenhum vídeo da nossa cobertura definitiva das 12 casas. Um abraço pra vocês e a gente volta logo com mais desse mundo Nerd Geek que nós tanto amamos. Até a próxima e saber enxergar os nossos limites
irá nos ajudar a entender até onde podemos ir, pois esse é o caminho para nos superar. Fui! Bye, bye!